Gravando, senhor presidente. Obrigado. Bom dia a todos. Hoje, dia 8 de março de 2014, 8 horas e 40 minutos, estamos iniciando a sessão de julgamento da sétima Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Na data de hoje, considerando o dia da Mulher, tá? Da pessoa da doutora Luciana e da pessoa da doutora Maria Selmo, eu parabenizo todas as mulheres aqui, tá? Então, recebo meus parabéns e dando início à sessão de julgamento. Peço para que todos abram o processo do AIM 4.151.157, de Carvalho Joias Indústria e Comércio Limitada. O doutor Oswaldo está presente para fazer sustentação oral. O processo é de minha relatoria, tá? Esse é um processo simples, tá? O que acontece? São três acusações e a contribuinte, por meio de petição, requer a conexão entre este AIM e o de número 450.842, dígito 7, tá? Antes de passar a leitura do voto, eu gostaria de perguntar ao doutor Oswaldo se ele pretende manter a conexão, o pedido de conexão e prevenção, tendo em vista que o outro processo foi distribuído para a doutora Luciana. O senhor pretende manter o pedido, doutor? Sim, bom dia a todos, bom trabalho. E parabéns pelo dia de hoje, né? Esse processo, doutor Silva, aliás, da matriz e filial, desde o início nós estamos pedindo a conexão, né? Sim. Com fundamento no artigo 7º do Regimento Interno. Uma vez que tem a mesma causa de pedido, o mesmo pedido, etc., os fundamentos, né? Então, nós mantemos esse pedido de conexão, sim. Tá, joia. Então, eu vou passar a leitura do voto, já estava disponível. O que acontece? Como esse processo ele vai ser julgado nessa Câmara mesmo, né? Porque o outro processo está com a doutora Luciana, então eu pautei ele já para saber se o doutor Oswaldo ele ia manter a posição, tá? Mantida a posição, então eu vou passar a leitura do voto, só em relação à diligência, sem analisar o mérito, tá? Certo. Tá bom? Trata-se de recurso ordinário interposto contra a decisão preferida pela Unidade de Julgamento de Campinas. Antes de analisar as razões recursais, opino pela conversão de julgamento em diligência. Autuada por meio de petição, as folhas 658 requer conexão entre este AIM e o outro, e o de número 450.842, dígito 7. Transcrevo parte da petição e continuo no meu voto. Considerando a competência da presidência do TIT para deliberar acerca do pedido de conexão/prevenção, tendo em vista que o AIM 450.842, dígito 7, foi distribuído em 30 de 1 de 2024, data anterior à distribuição destes autos, 23 de 2 de 2024, converto o julgamento em diligência para análise da conexão e eventual prevenção da ilustre juíza doutora Luciana Cristina da Silva Vendramini, que compõe esta colenda sétima Câmara Julgadora. Antes posto, converto o julgamento em diligência para a previdência deste tribunal para análise do pedido de conexão para prevenção interposto pelo contribuinte. Vou fazer o registro do voto e eu já abro para manifestação. Alguém tem alguma dúvida acerca do pedido? Gostaria de algum esclarecimento? Doutor Oswaldo está presente? Não? Tá, ok. Doutor Oswaldo, como esse vai para a presidência e a presidência vai analisar o pedido e depois vai retornar, esse processo talvez demore um pouquinho para entrar em pauta, tá? Tanto um quanto o outro, tá? Porque eu peço para a doutora Luciana também aguardar o trâmite do despacho da presidência para propor a pauta de julgamento do outro processo, tá? Para que os dois, se for deferido, aí os dois serão julgados em conjunto, né? Caso haja indeferimento da prevenção, aí fica livre a doutora Luciana para ir lá e pautar o seu processo, ou a gente pode também pautar no mesmo dia para facilitar a sustentação oral, tá bom? Os debates. Tá certo. Então, esse é o pedido que a recorrente faz. Eventualmente, caso haja a negativa da conexão, que pelo menos seja pautado no mesmo dia, para fazer uma única sustentação oral, né? Agora, só uma coisa,
A doutora Luciana estaria preventa, não? Eu não me lembro exatamente do Sim, regimento. porque ela recebeu Né? primeiro. Foi primeiro. Né? Isso, tá bom? Mas assim, Ok. como eu já havia dito, não sei se vai ser definido, porque assim, a regra geral é distribuição livre, né? A prevenção, ela é uma exceção, né? Então, você tem Certo. prevenção de pedido de retificação de julgado, desde que seja no mesmo biênio, né? Ultrapassado. E a composição seja a mesma, ser o relator. Basicamente isso. Dificilmente eu, assim, nos 10 anos de tribunal aqui, vi uma conexão, uma prevenção, né? Mas, de qualquer forma, foi para a presidência analisar, tá? Tá E certo. alguém tem mais alguma questão? Eu vou verificar agora. Se há os debates e verificar agora. Em, em votação. Doutor Oswaldo, então, encerrado o Ok. julgamento desse processo, decisão unânime pela conversão de julgamento em diligência, e a gente aguarda a manifestação da presidência. Tá ok? Tá certo. Bom dia a Obrigado, todos. doutor Muito Oswaldo. obrigado. E mais uma vez, parabéns pelo dia de hoje. Hein? Obrigado. Tenha um ótimo dia, Ok. excelente final Grande de semana. abraço. Grande Obrigada. Igualmente. abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Passar o processo AIM 4.151.762, Bioserv Bioenergia S.A., relatora a doutora Maria Anselmo, doutora Arthur está presente para fazer sustentação oral. Passa a palavra à doutora Maria Anselmo, em seguida pode abrir para sustentação oral, doutora. Fique à vontade. Bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Bom dia a quem nos acompanha também. Bom, trata-se de uma única infração por deixar de pagar o imposto nos meses de abril e maio de 2019, em decorrência de, não obstante ter indicado outro estado como destino das mercadorias, estas não saíram do território paulista. A autuada foi devidamente notificada, apresentou Doutora, Oi. desculpa interromper, acabei confundindo os patronos, tá? A da Bioservice, o patrono é o doutor Carlos, que Pois não não. está na sessão. Eu vou pedir para a senhora aguardar um pouquinho, vou passar a palavra ao doutor Henrique, né? Que ele Sim, sem problema, presidente. tá bom? O doutor Henrique é o relator da Nestlé Brasil Limitada, a IM 451.657, e o doutor Arthur está presente para fazer sustentação oral. A gente inverte a pauta um pouquinho, tá bom, doutora? Peço perdão. Não, sem problema. Tá, eu passo a palavra ao doutor Henrique e pode abrir a sustentação oral diretamente ao doutor Arthur, fazendo favor. Maravilha. Bom dia, pessoal. Antes de começar a leitura do relatório, gostaria de parabenizar a doutora Maria Anselma, a doutora Luciana, pelo Dia das Mulheres. São duas mulheres que abrilhantam a nossa Colenda 7ª Câmara. Vocês estão realmente de parabéns. É uma honra dividir esse espaço com vocês. Bem, indo aqui para a leitura do relatório, antes de passar a palavra ao patrono, trata-se de recurso ordinário interposto às folhas 1127 e 1164 contra a redecisão de folhas 1097 e 1122, através da qual se manteve a integralidade das exigências constantes do AIM 4151657, lavrado em face de Nestlé Brasil Limitada. O AIM mencionado traz acusação de erro na determinação da base de cálculo dos produtos Ninho e Molico, leite em pó, item 1, e café Dolce Gusto, Starbucks, café em cápsula, item 2, nos seguintes termos. Eu mencionei o Ninho e Molico aqui porque foi o que ficou para discussão. Deixou de pagar o ICMS no valor de R$ 594.000,
em julho de 2018 a setembro de 2018, novembro de 2021 a dezembro de 2021, por ter emitido as notas fiscais eletrônicas relacionadas no demonstrativo 1 de folhas 17 a 20, referente a operações de saídas internas tributadas com erro na determinação da base de cálculo. O infrator emitiu as referidas notas fiscais para cobertar operações de transferências envolvendo produtos lácteos em pó das marcas Ninho e Molico, que foram por ele classificados nos códigos NCM 0402-2110 e 0402-2120, com a redução da base de cálculo em 61,11%, carga tributária correspondente à alíquota efetiva de 7% prevista no inciso 2º do artigo 3º do anexo 2 do regulamento do ICMS. E aí a acusação é no sentido de que eles não deveriam se enquadrar nesse inciso, então a redução seria a de 33,33% para uma alíquota efetiva de 12% prevista no inciso 12 do artigo 39 do anexo 2 do regulamento. E depois, o item 2 aqui do AIM deixou de pagar o ICMS no montante de 703 mil, referente a junho de 2018 a fevereiro de 2019 e abril de 2020 a abril de 2022, por ter emitido as notas fiscais eletrônicas referentes a operações de saída internas tributadas com erro na determinação da base de cálculo. O infrator emitiu as referidas notas fiscais para cobertar operações de transferências envolvendo café torrado das marcas Nescafé Dolce Gusto e Starbucks, que foram classificados no código 09210100 e 09212200, com uma redução de base de cálculo em 61,11%, correspondendo à carga à alíquota efetiva de 7%, prevista no inciso 3º do artigo 3º do anexo 2 do regulamento. No entanto, de acordo com o fiscal, não haveria o direito a essa redução, então a alíquota seria a alíquota cheia de 18%. A recorrente traz em seu recurso ordinário, em síntese, os seguintes argumentos. Em sede de preliminar, que as operações objeto de análise no AIM 4151657 não poderiam ser tributadas pelo ICMS, pois são transferências de mercadorias entre estabelecimentos, CFOP 5151, 5152, 5155, 5156. A exigência fiscal, portanto, esbarraria na decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal na ação declaratória de constitucionalidade ADC 49, justificando o julgamento pela total improcedência do AIM. 2. Não houve erro por parte da recorrente em classificar os produtos Ninho e Molico como leite em pó e, consequentemente, em aplicar a redução de base de cálculo prevista para produtos da cesta básica, uma vez que o enquadramento segue as diretrizes regulatórias da Anvisa e do MAPA, órgãos competentes a prescrever sobre a definição do conceito de leite em pó. 3. A decisão normativa CAT 02 de 2009, utilizada como um dos fundamentos da decisão recorrida, não se aplicaria ao caso concreto, uma vez que se restringiria a produtos nutricionais destinados a lactentes, o que não é o caso do Ninho e do Molico. 4. A resposta à consulta 14.401 de 16, mencionada na decisão recorrida, mas não no AIM, seria, em verdade, favorável aos interesses da recorrente, corroborando o tratamento tributário dado pela empresa aos produtos em questão. 5. No que se refere ao café em cápsula, até 20 de nove de 2020, data que abrange parte do período autuado, havia orientação expressa da Cefaz no sentido de que os cafés em cápsula se enquadravam como produtos de cesta básica. Referida orientação estaria expressa na resposta à consulta 1302 de 2013, somente alterada pela resposta à consulta 21.181 de 2020. 6. Não existe no artigo 3º, inciso 3º do anexo 2º do regulamento, qualquer exigência de que o café beneficiado com a redução de base de cálculo não esteja embalado em cápsulas ou não necessite de maquinário para sua preparação. 7. Ainda que existisse exigência no dispositivo legal mencionado de que o café da cesta básica não dependesse de maquinário para o seu preparo, os cafés em cápsula vendidos pela recorrente não dependem necessariamente das máquinas para serem preparados. 8. Haveria no AIM, guerreado, invalidade na forma de cálculo da multa sobre o valor do tributo atualizado com juros de mora. As folhas 1168 foi realizada a análise da presença dos requisitos recursais e deferido o processamento do recurso ordinário. Parecer em contrarrazões da douta representação fiscal as folhas
Eu acho que tem um a mais aqui nessas folhas aqui, mas talvez 2 uns a mais aqui, mas 1171 a 1188, rechaçando todos os argumentos da recorrente. Esse é o relatório, senhor presidente, e eu passo a palavra para o doutor Arthur para a sustentação oral. Muito bom dia a todos. Obrigado, doutor Henrique, pela leitura do relatório. Cumprimento aqui as doutoras Maria Selma e Luciana, a quem parabenizo também pelo Dia das Mulheres. Cumprimento também o doutor presidente, Silvio e os demais colegas presentes. Eu preparei aqui uma apresentação, até para facilitar aqui a exposição, inclusive essa apresentação foi juntada no processo, tá, a título de memoriais. Eu posso compartilhar minha tela? Fique à vontade, doutor. Obrigado. Me avisem quando vocês estiverem vendo, por gentileza. Estamos vendo já. Está perfeito. Tá. Bom, esse caso aqui tem 2 grandes temas, né? 2 grupos de produtos que foram autuados. Um grupo é dos leites em pó e o outro do café em cápsula. Como bem relatado pelo Dr. Henrique, nós trouxemos uma questão preliminar aqui a respeito do fato das operações autuadas terem sido transferências, e transferências, como já julgado pelo Supremo Tribunal Federal, não atrairiam a incidência do ICMS. Como essa é uma questão de direito, que eu sei muito bem que os doutores também têm conhecimento, a minha ideia aqui na sustentação oral é mais focar mesmo no mérito das discussões para trazer um pouquinho mais de detalhes sobre as características dos produtos que estão sendo discutidos. Mas isso, é claro, eu fico à disposição para depois debater qualquer outro tema que os doutores acharem pertinente. Gostaria de começar aqui com algumas considerações gerais sobre o tipo de benefício que é o benefício da cesta básica, né? Porque no entendimento do contribuinte, talvez a autoridade fiscal tenha feito uma certa confusão de conceitos aqui a respeito da natureza desses benefícios, né? Existem alguns tipos de benefícios fiscais de regime diferenciados de ICMS que estão previstos na legislação, né? E aqui, até o item 1 aqui eu trouxe como exemplo os benefícios que são concedidos em função da identidade daquele que compra ou vende o produto. Então, por exemplo, o que interessa é quem está comprando. Trouxe aqui um exemplo, por exemplo, de um benefício concedido pelo Estado de Goiás, em que, assim, é um crédito outorgado que é concedido a industriais que estão lá estabelecidos. Então, assim, a identidade de quem compra precisa ser realmente um industrial que está estabelecido ali para que possa ser aproveitado o benefício. Existem também benefícios concedidos, por exemplo, em função da destinação para onde os produtos estão indo. Tem a questão, por exemplo, né, que é um regime diferenciado de ICMS, que é a imunidade do ICMS para quando os produtos são destinados ao exterior. E existe um tipo de benefício fiscal que é a respeito da natureza do produto. E é justamente aqui onde se enquadraria esse benefício da cesta básica. E aí aqui é irrelevante a questão de quem está comprando, né? Quem compra o produto da cesta básica. Isso não altera em si o fato do benefício estar ali previsto. O que se faz com aquele produto? Qual é a forma que é preparado o produto? Isso também não é uma questão que é relevante para fins de benefício da cesta básica. E o que eu gostaria de deixar bastante claro aqui nessa exposição, e depois que eu entrar um pouco mais de detalhes sobre o leite em pó e o café em cápsula, é que a impressão do contribuinte é que as autoridades fiscais estão tentando criar um próprio conceito do que seria esse produto contemplado pelo benefício. E é um conceito que, em certa medida, destoa completamente do que as próprias autoridades competentes e regulatórias disciplinam a respeito da matéria. Tá? E aí a ideia aqui é justamente demonstrar que não cabe à fiscalização criar requisitos que não estão previstos ali na lei, até porque isso afrontaria o princípio da legalidade, que inclusive é tão abordado aqui e citado nos julgamentos do TIT. Feitas essas considerações gerais, queria entrar um pouquinho aqui na questão dos leite em pó em si. O leite em pó que foi autuado, esse auto de infração, é esse daqui da direita, que é o leite em pó, um dos mais conhecidos do mercado, que é o leite ninho. O rótulo do leite em pó, ele estampa de uma forma muito clara que aquilo é um leite em pó integral de acordo com as autoridades competentes. Esse leite em pó, ele é totalmente diferente, por exemplo, de um composto lácteo,
que é esse produto aqui da esquerda. Trouxemos como exemplo um outro produto que também a Nestlé comercializa, que é o chamado Neslac, que não foi autuado aqui, mas é apenas para efeito de comparação, que é um produto que contém elementos estranhos ao leite, como, por exemplo, óleos vegetais. É isso que o caracteriza, por exemplo, como um composto lácteo. Também fórmulas infantis, que são produtos destinados a um público específico, né, o que é totalmente diferente do leite em pó. E aqui, eu trouxe aqui aos doutores um trechinho até do Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal, né, que isso daqui é no âmbito do MAPA, e que é o que disciplina, por exemplo, critérios de rotulagem. E o MAPA é muito claro, aqui no artigo 442, parágrafo 1º, que o que está previsto no rótulo deve retratar fidedignamente a verdadeira natureza, composição e as características do produto. O que eu quero dizer por isso? Não cabe a uma empresa elaborar ali uma fórmula, colocar nas prateleiras do supermercado e chamar aquilo como bem quiser. Então, pegar um produto, por exemplo, que tenha elementos estranhos ao leite e falar que aquilo é um leite em pó. Muito pelo contrário. O MAPA, inclusive, contém uma previsão expressa de que, se você está comercializando um produto que contenha elementos estranhos ao leite em pó, é obrigatório a inclusão em caixa alta da informação: este produto não é leite em pó. E isso é feito, por exemplo, em todos os compostos lácteos que são comercializados pela empresa. O leite em pó, por sua vez, ele passa por uma inspeção do MAPA e da Anvisa, que são os órgãos técnicos que examinam aquela composição e natureza do produto e chegam à definição: olha, isso é um leite em pó, o rótulo está aprovado. E eu acho que isso é bem importante pontuar aqui com os doutores, porque a Nestlé nunca sofreu nenhum tipo de questionamento a respeito desses produtos que estão sendo autuados aqui por parte de MAPA e Anvisa, que são os órgãos realmente que têm a competência técnica para averiguar a composição dos produtos. E aqui, desse lado esquerdo, eu trouxe aqui, até chamando a atenção aqui no quadradinho vermelho, que o rótulo deixa bastante claro que a gente está falando aqui de um leite em pó. Até esse forte mais, isso significa aqui que há uma fortificação em relação a produtos que já são encontrados no leite natural. Não tem nenhuma substância ou elemento estranho ao leite aqui. Essas fortificações, inclusive, é importante pontuar, isso aqui decorre de exigências e orientações, na verdade, do próprio Ministério da Saúde, que é para suprir uma carência de vitaminas da população brasileira. Então, assim, não tem nada de estranho nesse leite. Isso daqui é leite em pó decorrente da desidratação do leite de vaca e com produtos que são inerentes ao leite. Tá? Aqui eu trouxe a questão da competência de MAPA e Anvisa, porque o conceito de leite em pó é competência exclusiva para definição por esses órgãos. Isso está previsto nas leis, tá, que disciplinam as questões de MAPA e Anvisa. E eu trouxe aqui também um trechinho de uma jurisprudência do STJ que fala justamente isso, que não cabe às autoridades fiscais e aduaneiras alterar a classificação fiscal porque os seus agentes não dispõem do conhecimento técnico para fazer adequadamente o enquadramento dos produtos. Nesse próximo slide, eu trouxe aqui um esclarecimento sobre o emulsificante, né, que, de fato, esse é um produto que também compõe os ingredientes ali do leite em pó. E para que serve o emulsificante? É basicamente uma substância que facilita a diluição daquele pó no líquido, enfim, que vai ser usado ali para consumir o produto. O emulsificante, isso vai ser encontrado invariavelmente em qualquer latinha de leite em pó. Seja da Nestlé, seja de outros concorrentes. Isso daqui é algo que é essencial justamente para fins da diluição do leite em pó. E a Anvisa, inclusive, traz um conceito que se chama de aditivos autorizados. Por que autorizados? Justamente porque são alguns ingredientes que você pode adicionar ao leite em pó sem que isso desvirtue a natureza do produto. E, inclusive, tem limites máximos para adição dessas substâncias. Né? Aqui vocês podem ver, o emulsificante tem um limite máximo de 0,5 gramas de concentração. Os produtos da Nestlé, isso é incontroverso nos autos, têm uma concentração até menor do que esse limite. Então, assim, aqui do lado esquerdo eu também trouxe uma instrução normativa do MAPA, que fala justamente
que admite-se na elaboração de leite em pó o uso de aditivos autorizados. Então, novamente, não há nada que não seja legítimo aos olhos de MAP e Anvisa que está sendo adicionado aos produtos da empresa. É exclusivamente leite em pó, os rótulos estão aprovados pelos órgãos regulatórios competentes, e daí é o entendimento da empresa que, de fato, esses produtos se enquadram como leite em pó para fins da legislação da cesta básica. Aqui, por fim, eu trouxe também alguns comentários sobre a DN-CAT 2, que é de 2009, e é um documento que está citado no auto de infração. A DN-CAT 2, aqui, logo no cabeçalho, já dá para ver qual que é o escopo, quais são os produtos que a DN-CAT 2 pretendeu disciplinar, e isso deixa muito claro que são produtos nutricionais para lactentes, ou seja, aqui nós estamos falando de fórmulas infantis, nós não estamos falando de leite em pó na DN-CAT 2, e no trechinho que a DN-CAT 2 fala de leite em pó, na verdade, só está corroborando a tese da empresa, porque eles falam o seguinte, que o que é entendido como leite em pó é aquele produto entendido como produto de origem animal, conhecido pelo público em geral simplesmente como leite em pó. E aqui eu acho que nem é preciso dizer que o leite em ninho é basicamente sinônimo de leite em pó, para fins do consumo do público em geral. Sendo esses comentários sobre o leite em pó, agora eu passo a abordar os cafés em cápsula. Tá? Esse slide aqui, a meu ver, é o mais importante de todos, porque ele diz exatamente o que está previsto na legislação para que o benefício seja aproveitado para o café em cápsula. E o que diz? Que faz jus à redução da base de cálculo, de modo que a carga tributária efetiva corresponda a 7%, café torrado em grão, moído e o descafeinado, classificado na subposição 0901 do NCM. O que está dizendo aqui existe um requisito, basicamente, para que seja aproveitado esse benefício, que é comercialização de um café, aqui no que interessa o cafés em cápsula, café torrado e moído, enquadrado no NCM 0901.2. Essa é uma questão que é incontroversa, porque em nenhum momento o fiscal disse que a empresa teria enquadrado no NCM equivocado, que o conteúdo da cápsula não seria café torrado e moído. A fiscalização, isso ela reconhece. Tudo bem, isso aqui é café torrado e moído, está enquadrado no NCM 0901.2. Mas aí eles partem para outros caminhos para tentar afastar a benesse para os produtos da Nestlé. O primeiro deles, talvez seja a questão da embalagem, né? Pelo simples fato de estar acondicionado numa cápsula, o produto perderia o benefício. E aí aqui, doutores, eu acho bem importante a gente até trazer alguns exemplos que estão previstos no regulamento de ICMS, de quando o legislador quer realmente trazer a embalagem como uma condicionante para a fruição do benefício. Então, por exemplo, o caso da sardinha. O próprio legislador diz, é a sardinha enlatada. Se for a sardinha comercializada em outro tipo de embalagem, não pode aproveitar o benefício. Água mineral, embalagens retornáveis de até de 10 ou 20 litros. Então, tem que estar especificado nesse tipo de embalagem também. No caso do café, como os senhores viram, não tem nenhum tipo de condicionante relacionado ao tipo de embalagem. E aqui, trouxe até a imagem aqui para os senhores, só para deixar bastante claro que o conteúdo das cápsulas, isso tudo bem, sequer foi questionado pela fiscalização, mas acho que é importante pontuar, é exclusivamente café torrado e moído. A segunda premissa usada pelo fiscal para afastar o benefício diz respeito à suposta questão do maquinismo. O que o fiscal diz aqui? Olha, se precisa de uma máquina específica para preparar o café, então isso já excluiria o café em cápsula da cesta básica. Primeiro, a questão das máquinas também não está citada no artigo 3º que a gente viu ali no começo. Mas segundo, mesmo que se admita essa premissa do fiscal como acertada ou como legítima, foi demonstrado no processo que é perfeitamente possível fazer o café em cápsula mediante o que ele chama de método tradicional de dissolução em água quente e uso de um filtro. E justamente pelo fato de que o que está dentro da cápsula é exclusivamente café torrado e moído. Então, assim,
embora esse exemplo aqui até pareça banal, de certa forma, né, nós fizemos questão de tirar as fotos e se essa sustentação oral, inclusive, fosse presencial, eu até gostaria de preparar na frente dos senhores, só para ficar bastante claro isso, porque, a nosso ver, há uma certa confusão mesmo que está sendo cometida pela autoridade fiscal. O café que está envasado na cápsula, ele é envasado, sobretudo, por uma questão para o consumo em dose individual. Mas isso não significa que a máquina é indispensável para o preparo do café. Aqui, a terceira premissa que eu queria comentar, isso está um pouco mais às entrelinhas do auto de infração, né? Mas que o fiscal parece dizer, olha, o café em cápsula não se confunde com o café da cesta básica, porque o café em cápsula seria como se fosse um produto premium. E aí, essa premissa é tão falaciosa porque há diversos tipos de café que são comercializados aí no mercado que têm um valor infinitamente maior do que o café em cápsula e está embalado no saquinho. E assim, seguindo a premissa do fiscal, esse café que eu estou apresentando aqui aos senhores, que é esse café Jacu, que tem todo um método de preparo especial e que o saquinho custa chegar até R$1.000, esse café aqui poderia se valer do benefício da cesta básica. O café em cápsula não, porque o café em cápsula seria premium e esse daqui seria o quê? Realmente é uma premissa que não se sustenta, porque essa questão do premium, ela realmente ela não faz sentido também, não está previsto isso na legislação. E aí aqui, doutores, mais para concluir, surge a seguinte provocação. Mas então o Estado de São Paulo não pode excluir o café em cápsula do benefício da cesta básica? É claro que pode, mas isso precisa passar por uma alteração legislativa. Inclusive, são diversos estados que fizeram isso. Trouxe aqui exemplos: Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Sergipe. Todos eles mudaram o regulamento para dispor que a benesse da cesta básica fica prevista para o café torrado e moído, exceto quando em cápsulas. E veja que quando eles foram criadas essas exceções para os outros estados, em nenhum momento se falou em maquinismo, em caráter premium do produto, até porque são questões totalmente relativas e que são irrelevantes para fins da fruição do benefício. Está aqui um critério objetivo. Se estiver na embalagem em cápsula, tal como a gente viu lá para sardinha latada, para água mineral, ok, deixa de aproveitar o benefício. Isso daqui dá segurança jurídica para o contribuinte. Do jeito que a legislação de São Paulo está, a empresa ela se enquadra perfeitamente naquilo que está previsto no regulamento. E aí aqui, só para fechar aqui minha exposição, eu queria pontuar essa questão que até quando a Nestlé foi autuada e ela nos procurou, ela falou, olha, a gente estava tão convicto de que realmente a gente estava aproveitando esse benefício de uma forma legítima, porque é o que está previsto no regulamento. E aí foram até eles que trouxeram para nós, falaram, olha, tem até uma resposta à solução de consulta da própria Cefaz. E, de fato, existe uma resposta à solução de consulta de 2013 em que a própria Cefaz disse que o café em cápsula se enquadraria no benefício da cesta básica. Aqui é a ementa dessa resposta à solução de consulta. Esse entendimento só foi se alterado, né, pela concepção ali das autoridades fiscais em 2020, quando veio uma nova resposta à solução de consulta em que eles disseram, não, agora não pode mais, o café em cápsula estaria fora do benefício da cesta básica. E aí aqui, o que eu acho que é importante deixar bastante claro é que grande parte dos fatos geradores autuados dizem respeito a esse entendimento de 2013, a uma época em que esse entendimento aqui estava vigente. Então, se lá na frente a Secretaria da Fazenda mudou de posição, não pode ser atribuído efeitos retroativos a esse entendimento que se tornou desfavorável ao contribuinte. E aqui, doutores, eu até fiz questão de trazer aqui alguns trechinhos da decisão de primeira instância, que, a nosso ver, assim, são bem incoerentes mesmo, porque o que eles estão dizendo aqui é que essa resposta à solução de consulta de 2020 valeria para a situação da Nestlé, mesmo não tendo sido a Nestlé a consulente, mesmo sendo a Nestlé um terceiro. Por quê? Porque seria uma norma tributária que serve de entendimento do órgão administrativo a respeito da matéria. Mas o curioso é que o entendimento de 2013, que a gente também pontuou desde a defesa, isso foi simplesmente ignorado, como se, não, essa resposta à solução de consulta de 2013 envolve um terceiro, então não beneficia a Nestlé. Ou seja, na prática, o que é desfavorável para a Nestlé
mesmo sendo a Nestlé um terceiro, se aplica. O que é favorável não se aplica. Então, eu achei importante aqui também trazer isso aqui aos doutores. Aqui, enfim, um pouquinho mais sobre essa resposta à consulta. Trouxemos até um precedente da Câmara Superior do TIT, que fala sobre os efeitos dessas respostas à consulta. Enfim, mas eu acho que eu consegui cobrir aqui os principais pontos aqui para contribuir aí para o julgamento do recurso. E fico à disposição dos senhores caso tenham qualquer dúvida. Obrigado, doutor Arthur, para dando continuidade. Passo a palavra ao doutor Henrique. Fique à vontade, doutor Henrique. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Arthur. Parabéns pela sustentação. Foi muito esclarecedora, bastante objetiva. Abordou os pontos mais relevantes aí da matéria. Agradeço. Bem, eu passo ao voto. Começo da análise da preliminar quanto à natureza das operações, transferências entre estabelecimentos de mesmo titular. A alegação da recorrente, no sentido de que o AIM deve ser julgado integralmente improcedente e, consequentemente, reformada a decisão recorrida, por serem as operações objeto da autuação transferências entre estabelecimentos e, portanto, não sujeitas à incidência do ICMS, não merece prosperar. Realmente, o Supremo Tribunal Federal decidiu, no âmbito da ADC 49, que é inconstitucional a previsão do artigo 12, inciso 1º da Lei 8796, definindo, assim, que as operações de transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não atraem a incidência do ICMS. Ocorre que, em sede de embargos de declaração julgado em 19/4 de 23, o Supremo Tribunal Federal definiu que os efeitos de referida decisão pela inconstitucionalidade do dispositivo legal, tomada em 19/4 de 21, somente devem ocorrer a partir do exercício de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data da publicação da ata de julgamento de mérito do caso, ADC 49. A ata de julgamento de mérito da ADC 49 foi publicada em 29/4 de 21, enquanto o AIM, objeto desta controvérsia, somente foi lavrado em 28/12 de 22. Inexistia, portanto, o presente processo administrativo quando da publicação da ata de julgamento de mérito pelo Supremo Tribunal Federal. Por essa razão, e sendo essa a atual situação da ADC 49, a decisão de inconstitucionalidade tomada pela Corte Maior não aproveita a recorrente em relação ao período autuado no presente caso. Segundo ponto, da redução da base de cálculo para os produtos ninho e molico. Normas de Anvisa e MAPA, decisão normativa CAT 0209 e resposta à consulta 14401 de 16. Em que pese os argumentos trazidos pela recorrente, no sentido de que não houve erro na aplicação da redução da base de cálculo às operações realizadas com os produtos ninho e molico, uma vez que a classificação dos mesmos enquanto leite em pó segue as diretrizes regulatórias da Anvisa e do MAPA, o raciocínio não merece prosperar. Primeiramente, é relevante dizer que a administração tributária paulista não afirma que os produtos da recorrente não são leite em pó e, portanto, não pretende negar vigência às normas advindas de Anvisa e MAPA, que, de fato, são os órgãos competentes para as definições do conceito em questão. Os produtos são leite em pó, apenas não o leite em pó que justifica a aplicação da redução de base de cálculo para produtos destinados à cesta básica. O inciso 2º do artigo 3º do anexo 2º do regulamento do ICMS do Estado de São Paulo diz que fica reduzida a base de cálculo do imposto incidentes nas operações internas com leite em pó, de forma que a carga tributária resulte no percentual de 7%. Chamado a decidir sobre a interpretação a ser dada à expressão leite em pó em situação envolvendo produtos nutricionais para lactentes, o Estado de São Paulo expediu a decisão normativa CAT 0209. A decisão normativa CAT 02 de 2009 definiu que, para fins de aplicação da redução da base de cálculo prevista no inciso 2º do artigo 3º do anexo 2 do regulamento do ICMS, leite em pó é aquele, aí eu abro aspas, obtido a partir da secagem do leite, extraindo a água de sua massa. Por conseguinte,
o leite em pó tem as mesmas características nutricionais e metabólicas do leite líquido. Realizou, por conseguinte, diferenciação entre leite em pó modificado, ou com aditivos, e leite em pó não modificado, ou sem aditivos, prescrevendo que somente a última espécie faz jus à redução de base de cálculo para produtos destinados à cesta básica. O fato da decisão normativa CAT mencionada ter sido tomada em relação a produtos nutricionais para lactentes não impede reconhecer que a interpretação determinada se aplica a todos os casos envolvendo leite em pó com aditivos ou sem aditivos, seja para lactentes ou não. Além disso, nos termos do artigo 100 do Código Tributário Nacional, a decisão normativa CAT 0209 é verdadeira norma complementar em matéria tributária, tendo incluído no ordenamento jurídico enunciados normativos que devem ser levados em consideração para a interpretação do artigo 3º do anexo 2º do Regulamento do ICMS. Dessa forma, o fato dos produtos da recorrente estarem corretamente enquadrados como leite em pó, de acordo com as normas da Anvisa e do MAPA, não desconfigura o erro na aplicação da redução da base de cálculo de ICMS, já que, para fins de aplicação do benefício fiscal, apenas se enquadram os leites em pó resultados da desidratação do leite sem aditivos. Em relação aos argumentos referentes à resposta à consulta 14.401 de 2016, a orientação da administração tributária foi dada a contribuinte diverso da recorrente, vinculando a resposta apenas o consulente e estando vinculada apenas a ele. De todo modo, ao contrário do que considera a recorrente, o teor da resposta à consulta 14.401 de 16 não aproveita os interesses da empresa, conforme se depreende do trecho abaixo. Abro aspas. Assim, informamos que, desde que o produto da consulente seja leite em pó, sem misturas com outros ingredientes ou preparados para nutrição infantil, por exemplo, as operações internas com essa mercadoria encontram-se abrangidas pela redução da base de cálculo prevista no artigo 3º, inciso 2º, do anexo 2º, do Regulamento do ICMS. Ou seja, havendo aditivos no leite em pó, as respectivas operações não podem ser realizadas com base de cálculo reduzida aplicável a produtos destinados à cesta básica. Terceiro ponto, da redução da base de cálculo para cafés em cápsula. Resposta à consulta 1302 de 2013, inexistência de restrição contra a embalagem ao maquinário, desnecessidade de maquinário para o preparo. Quanto à possibilidade de redução da base de cálculo do ICMS nas operações realizadas com café em cápsulas, a recorrente argumenta que não há equívoco em aplicar o inciso 3º do artigo 3º do anexo 2º do regulamento. Isso porque haveria, até 20 de nove de 2020, orientação da Administração Tributária Paulista favorável à aplicação da redução da base de cálculo para café em cápsula, de acordo com a resposta à consulta 1302 de 2013. Além disso, o fato do café vir embalado em cápsula e ser preparado através de maquinário específico não o desnatura como produto destinado à cesta básica, por ausência de exigência legal nesse sentido. E, por fim, ainda que existisse referida exigência, os cafés em cápsula da recorrente não necessitariam sempre de máquinas para o preparo. Referido dispositivo legal prescreve que fica reduzida a base de cálculo do imposto incidente nas operações internas com café torrado, em grão, moído e o descafeinado, classificado na subposição 0901.2 da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias, NBM-SH, de forma que a carga tributária resulte no percentual de 7%. No que se refere ao argumento da existência de posicionamento e orientação do fisco paulista favorável à aplicabilidade da redução da base de cálculo acima prescrita para o café em cápsula, decorrente da resposta à consulta número 1302 de 2013, fato é que a referida resposta não foi dada tendo a recorrente como consulente. Como se sabe, as respostas às consultas tributárias apenas vinculam o consulente em relação à administração e esta em relação ao consulente nos termos dos artigos 104 a 107 da Lei 6374 de 89. É certo que pode servir como um possível norte a pautar a conduta dos demais contribuintes, porém, no caso de redução de base de cálculo, o contribuinte não pode pressupor a aplicabilidade automática ao seu caso, devendo levar ao fisco suas particularidades e buscar especificamente para seu caso o esclarecimento das dúvidas interpretativas. Referida resposta à consulta não caracteriza prática reiteradamente observada pelas autoridades administrativas nos termos do artigo 100, inciso 3º do Código Tributário Nacional,
não configurando assim norma complementar em matéria tributária. Assim, como não é norma complementar, a resposta à consulta 21.181 de 2020. No que se refere às questões de ausência de previsão legal que vede a aplicação do inciso 3º do artigo 3º do anexo 2º do regulamento ao café em cápsula em razão de sua embalagem ou pelo fato de precisar ou não ser preparado através de máquina específica, melhor sorte não assiste à recorrente. Isso porque o fundamento de validade que autoriza a inclusão de previsão de redução de base de cálculo para produtos destinados à cesta básica é o convênio CONFAS número 128 de 94. E este dispositivo normativo, devidamente observado e internalizado pelo Estado de São Paulo, exige que a redução de base de cálculo a ser dada seja direcionada a produtos componentes da cesta básica. Todo o racional para consideração de um produto como componente de cesta básica se dá levando-se em conta aquilo que é mais simples. Isso porque a ideia de cesta básica tem vinculação direta com o salário mínimo, ou seja, o salário mínimo vigente deve ser suficiente para a aquisição dos produtos básicos necessários à sobrevivência com dignidade dos cidadãos. Nesse sentido, resta evidente que cafés diferenciados, gourmet, premium, etc., não tem lugar no conjunto de produtos que compõem a cesta básica, de acordo com a legislação hoje em vigor. Permitir a inclusão de operações com café em cápsula como sujeitas à redução de base de cálculo própria para produtos destinados à cesta básica se afiguraria, assim, uma afronta à própria autorização legal da previsão do artigo 3º do anexo 2º do regulamento do ICMS. Último ponto da invalidade na forma de cálculo da multa aplicada. Por fim, a recorrente pretende a reforma da decisão para que a multa aplicada tenha sua forma de cálculo alterada, uma vez que a leitura dada pela fiscalização ao artigo 85, parágrafo 9º da Lei 6374 de 89 estaria equivocada. Sobre esse tema, este Tribunal de Impostos e Taxas houve por bem sedimentar posicionamento expressado através da súmula 13 de 2018. Abro aspas, é legítima a atualização do valor básico da multa nos termos do parágrafo 9º do artigo 85 da Lei 6374 de 89, fecho aspas. Referida súmula valida a leitura realizada pela administração tributária sobre a atualização dos valores de multa, bem como reforça a validade das previsões de regulamentação do assunto na legislação paulista. Então, diante de todo o exposto e considerado, eu voto por negar provimento ao recurso ordinário, mantendo-se a decisão recorrida e, consequentemente, o AIN 4151657 em todos os seus termos. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Henrique. O processo está em discussão. Já adianto meu voto em concordância às conclusões do doutor Henrique. No biênio passado, eu já me deparei com a matéria no julgamento do AIN 4.137.048, dígito 0, e também mantive as acusações, tá? Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer algum comentário? Fica à vontade. O doutor Arthur também está presente para esclarecimentos de fato. Presidente. Fica à vontade, doutora. Oi, bom dia a todos mais uma vez. Primeiramente, eu gostaria de agradecer os parabéns aí pelo Dia Internacional da Mulher. Também gostaria de parabenizar a doutora Anselma, todas as mulheres aí por esse dia. Parabenizar o doutor Arthur pela excelente sustentação oral, né? E quanto ao caso em questão, eu queria também cumprimentar o doutor Henrique pelo excelente voto, né? Em relação aos produtos, o Ninho, né, e Molico, né? Como bem ressaltou o relator, né, a decisão normativa 2 de 2009 ela é clara, né? Ela fala: leite em pó é aquele obtido a partir da secagem do leite, extraindo a água de sua massa. Ou seja, se houver aditivos no leite em pó, as operações não podem ser realizadas com a redução da base de cálculo, que é destinada a produtos da cesta básica, né? A identificação, né, dos produtos da cesta básica, ela tem foco à população de menor poder aquisitivo, né? Então ela está atrelada ao salário mínimo. Ela visa dar acesso às condições essenciais de vida da população, né? E também não é o caso dos cafés em cápsulas, os cafés diferenciados, né? E eu não concordo com a alegação de que os cafés em cápsulas não necessitam sempre de máquina para o preparo. Me parece incrível, né, que alguém adquira café em cápsula para utilização do pó de forma tradicional. Me parece uma alegação aceitável. Então, mais uma vez, eu parabenizo o doutor Henrique pelo voto e acompanho integralmente. Obrigado, doutora Luciana. Doutora Maria Anselma, gostaria de se manifestar? Não, presidente, apenas agradecer mesmo também os elogios, parabéns à doutora Luciana, parabéns também ao doutor Arthur pela excelente sustentação oral,
E ao voto do doutor Henrique, que realmente também eu acompanho integralmente, por força já também de ter votado em um outro processo idêntico. Então, Ok, obrigado. Vou encerrar os debates. Doutor Henrique, está aqui, já veio. Tá gravado. Verificando o quórum. presidente, não apareceu para mim para confirmar a presença. Eu vou reabrir os debates novamente. Foi o doutor Henrique registrou o voto? Registrou, só falta a senhora confirmar. Eu vou reabrir os debates e aí eu começo de novo a. Ó, encerrei debates agora novamente. Ah, Verificando o quórum agora. presidente, não, é que saiu aqui, travou tudo. Eu vou reiniciar, por favor. Tá ok. Deixa eu ver aqui. Não foi possível estabelecer conexão.
doutora Maria Selma, ela está reiniciando o computador. A gente vai aguardar um pouquinho, né? Muito embora ela já tenha esse processo aqui, não tem problema a gente fazer a votação, mas o problema é que o próximo processo é de relatoria dela, tá? Então, assim, só peço um pouquinho de paciência, só para aguardar o retorno. Senhor presidente, eu estaria dispensado ou o doutor prefere que eu aguarde também até o retorno da juíza? Doutor Arthur, assim, como já está decidido, se o senhor quiser sair, fica à vontade, tá? Só peço que me acompanhe, se eventualmente publicar, não publicar, o senhor dá uma olhada novamente na gravação para ver se teve algum problema na hora da votação, né? Mas, Tá bom, assim, o resto tudo tranquilo, tá? tá bom. A decisão Eu entendi que o teor do unânime, resultado já tá bom. já tá bom? Aí fica à vontade, tá bom, doutor? Fica Perfeito. tranquilo, pode se retirar, tá bom? Tá bom. Muito obrigado. Excelente dia a todos. Obrigado, tenha um Tchau. excelente dia, excelente final de semana. Até mais. Obrigado, igualmente. Tchau, tchau. Doutora Maria Anselmo já conseguiu aqui no EPAT, tá? Ela não retornou aqui no Teams, mas ela já confirmou presença no EPAT. Se os demais quiserem votar também já, para encerrar esse julgamento.
doutora Maria Selma, apesar de não estar aqui presente no Teams, ela já conseguiu votar no sistema, tá? Decisão foi unânime pelo não provimento do recurso ordinário. Doutor Arthur teve que se retirar. Então, eu encerro esse julgamento e passo ao último julgamento da pauta. Só um minutinho, estou chegando lá. O último julgamento da pauta é o EM 4151762, Bioserve Bioenergia SA, a doutora Maria Selma é a relatora, o doutor Carlos Vidigal está presente para sustentação oral. Só aguardar a doutora Maria Selma retornar e eu já abro, tá, para sustentação. Então, passo a palavra para ela e abro para sustentação oral. Perfeito. Bom, obrigado, presidente. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Senhor presidente, sim, ok. Acabou de aparecer aqui, foi gravada a sustentação. Obrigado. Tá joia. Doutor Carlos atrasou, doutor Carlos? Não havia o que me conseguisse fazer conectar na internet, presidente. Entrava, caía toda hora, e depois, na hora que eu finalmente consegui resolver o problema, porque daí, obviamente, não dava para resolver remotamente, não estava na internet, para que o pessoal da TI me ajudasse, eles foram me indicando o que eu tinha que fazer, e aí não havia Cristo que fizesse o Teams abrir. E aquilo foi me dando uma agonia bastante grande. E eu sempre contando com o fato de que, como essa Câmara e Vossa Excelência já me conhece há bastante tempo, sabe que eu estou sempre presente para sustentações orais. Eu falei, espero que o doutor Silvio esteja deixando o meu para o final, né, partindo do pressuposto que eu estarei presente como sempre. Tranquilo, tranquilo. Até comentei com o Jailson antes de começar a sessão, falei, manda outro convite para ele, que ele deve ter algum problema aqui, né? E ele me mandou, efetivamente, às 8h36, ele mandou o convite novamente, que eu fui ver, quase 9 horas, foi o horário que eu consegui conectar na internet. Tranquilo. Doutora Maria Selma, tudo bem? Retornou? Tudo bem. Está nos ouvindo? Eu passo a palavra à doutora, tá? A IM 4151762, Bioserve Bioenergia SA, doutor Carlos está presente para fazer a sustentação oral, doutora Maria Selma, relatora, fica à vontade, doutora. Ok, doutor, só um minuto, que eu já estou conseguindo aqui. Então, mais uma vez, bom dia a todos, e a doutora também. Então, trata-se de recurso ordinário proposto pela contribuinte Bioserve, Bioenergia SA, contra a decisão que julgou procedente a IN. É uma única infração por deixar de pagar o ICMS nos meses de abril e maio de 2019, devido em decorrência de, não obstante ter indicado outro estado como destino, as mercadorias etanol hidratado combustível, estas não terem saído do território paulista, conforme se comprova pelas respostas e demais documentos e informações fornecidas pelo fisco. A autuada foi devidamente notificada do AIM, apresentou autoinvestiva defesa, alegando em síntese que os pressupostos da acusação fiscal seria de que o transporte da mercadoria seria de responsabilidade da impugnante. Porém, conforme demonstrado, tratando-se de operações na modalidade FOB, alega boa-fé e que teria verificado à época as operações, a situação da empresa perante a CEPAS, conforme consulta perante o Sintegra. Ainda sua boa-fé seria comprovada com as notas fiscais de venda do etanol hidratado, a data de baixa da DIAL, os comprovantes bancários relativos às referidas operações e as guias GARI de ICMS. Afirma que a prova de que a mercadoria jamais chegou no estado do Paraná, por si, não implicam em responsabilização da impugnante, mas tão somente uma eventual necessidade de exigir o tributo de quem efetivamente tem o dever de pagá-lo. Por fim, fala sobre o caráter confiscatório da multa, requerendo a sua redução ou relevação. Houve manifestação fiscal
o julgador de primeira instância proferiu a decisão nos seguintes termos: diante do exposto, processado de tudo mais que dos autos consta, julgo procedente. Foi interposto um recurso ordinário, o recurso foi proposto e foi julgado também na 7ª Câmara pela doutora Mara Caramico, que converteu o processo em diligência para que a douta contribuinte trouxesse novos documentos para a conferência dos extratos bancários e também uma planilha organizada, na verdade, para a conferência dos extratos. A contribuinte defendente trouxe isso nos autos e as folhas, então, a representação fiscal faz a interposição contra o recurso ordinário, regularmente processado é o relatório. Eu passo, então, presidente, a palavra para a sustentação oral. Eu vou retificar aqui, porque eu coloquei um relatório diferente, doutor, mas em suma é isso. Ok, doutora, obrigado, doutora Maricel. Doutor Carlos, fica à vontade, é uma acusação só, tá? Remessa, né? Interestadual, em que se não comprovou a saída da mercadoria do Estado de São Paulo. Fica à vontade. Obrigado, presidente, ilustríssima senhora relatora, senhores julgadores, representante fiscal. Em primeiro lugar, aí, parabéns pelo Dia das Mulheres, né? Acho que os noticiários de hoje em dia, mais do que nunca, mostram os desafios que vocês têm ainda pela frente, né? Violência dentro de casa, violência no ambiente de trabalho, assédio e assim por diante. Isso precisa acabar, né? Então, mulheres como vocês, são muito guerreiras, provam no dia a dia que isso tem como mudar. Então, parabéns para vocês. Em relação ao caso, obviamente que eu não estou aqui para reiterar aquilo que já está no recurso, mas para trazer à luz alguns pontos desse caso, senhoras e senhores julgadores, pelo seguinte: vamos aos fatos, né? A contribuinte, ora recorrente, ela é uma das maiores empresas do mundo de produção de açúcar e álcool. O valor das vendas que foram realizados por ela chegaram aí a R$1.669.000, o que, convenhamos aqui, é um valor significante para uma empresa desse tamanho. Então, não é uma operação grande que a empresa fez, nem nada disso. E mais do que isso, é importante deixar claro também que o ICMS próprio foi recolhido pela empresa na saída dessas mercadorias do seu estabelecimento, tá? Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque notem que nessa operação, né, que supostamente a empresa não teria dado a saída interestadual do combustível, ela não se sustenta. E por quê? Em primeiro lugar, o valor do ICMS está sendo cobrado de R$45.000. Quando a gente divide isso pelo número de litros, né, que foram vendidos, dá cerca ali de 2 centavos por litro, que seria cobrado a mais no preço, né, se assim fosse. Então, já se mostra que é um valor irrisório. Em segundo lugar, a empresa é uma empresa conhecida do fisco paulista, fiscalizada diuturnamente, e que não faria uma operação dessas, fraudulenta, correndo o risco de levar uma multa, que, como os senhores devem ter notado do lançamento do crédito tributário, ela chega a quase 40 vezes o valor do ICMS exigido. Vou repetir, 40 vezes o valor do ICMS. Nós temos aqui um ICMS que não chega a R$45.000 e uma multa que chega quase a R$1.300.000. É um absurdo, né? E até porque é uma multa de 50% sobre o valor da operação. Só esses fatos, por si só, já deveriam ter alertado ao fisco, quando do lançamento, com a devida vênia, né, se efetivamente a empresa teria feito essa operação fraudulenta, né, que está sendo imputada. Mas, veja,
sem que seja imputada especificamente uma fraude à empresa. De onde o fisco partiu? Ele partiu de um levantamento, de um estudo que foi feito pela Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná, de que se essa empresa DIAL existia ou não existia lá no endereço que declarava. E aí o fisco paranaense constatou que essa empresa não existia, né, naquele endereço. Pois bem, em virtude disso, ela cassou a inscrição estadual. Eu não sei se já foi cassada efetivamente, mas imagino que essa altura sim, né, ou não. E aí o primeiro ponto, por quê? Porque quando foi feita a consulta do Sintegra, no momento das operações entabuladas entre as empresas, a empresa DIAL estava absolutamente regular. Tanto é assim que na própria tela do Sintegra, depois, acho que até hoje, se entrar, mas isso também está nos autos, né, verifica-se que só foi a inscrição estadual, só perdeu sua validade em data, que eu estou até abrindo aqui, na data de junho de 2019. Ou seja, antes disso, sequer era possível saber que havia algum problema em relação à empresa DIAL. Então, a empresa, a hora recorrente, já por aí fica claro que ela tomou as cautelas de estilo. Mais do que isso, como bem relatado pela ilustríssima senhora relatora, a doutora Maria Anselma, houve uma conversão em diligência desse processo para que trouxesse, né, para que a recorrente trouxesse de forma organizada as planilhas comprovando os pagamentos. E foi exatamente isso que foi feito, porque, vejam, os valores que foram depositados a título de pagamento pela distribuidora DIAL a favor da hora recorrente são exatamente os valores das notas. E ali, na petição que foi apresentada pela hora recorrente, né, nos autos desse processo, isso fica muito bem demonstrado, né? Linha a linha, a somatória das notas fiscais e a folha onde se encontra o extrato e o valor do depósito. Só que daí vem o fisco, apesar da prova absolutamente contundente, né, do pagamento, vem o fisco e, olimpicamente, com a devida vênia, o fisco não pode fazer isso. Se tivesse dúvida, deveria ter suscitado qual era a dúvida, né, ou ter mandado intimar a instituição financeira, né, mas não faz, falando assim, não dá para ter certeza. Como não dá para ter certeza? Porque, vejam, o número de identificação que consta do extrato não é alguma coisa que a empresa coloque lá a seu bel prazer. Ali, nós demonstramos na petição em resposta à manifestação fiscal que aquela sequência numérica se refere justamente ao CNPJ do depositante. Né? Nós mostramos isso, nós fizemos a correlação. Então, tem lá o CNPJ do depositante. Então, a não ser que o fisco pretendesse, e ele não teve coragem de fazer, né, o ilustríssimo auditor fiscal pretendesse dizer, isso aqui é um extrato falsificado, e aí ele teria que provar, mas ele não teve coragem de levantar essa falsa acusação contra a empresa, né? Então, ele aceita o extrato. Ele só fala, não dá para identificar. Dá para identificar. Ele não quis identificar, mas dá para identificar e isso está provado. Então, o número do CNPJ e o valor. E aí a planilha que foi trazida aos autos correlaciona todas as notas fiscais com os valores. Um outro aspecto extremamente relevante desse caso é o fato de que a contratação foi free on board. Né? E aí não é modo de dizer, ao contrário, né? A nota fiscal de saída comprova que o frete foi pelo destinatário. Os comprovantes de carregamento dos caminhões comprovam que foi o destinatário que foi até a usina retirar, né, até a base, retirar esse álcool. E por que tudo isso também é muito importante? Porque o próprio STJ já decidiu que, nesses casos, evidentemente, desde que o vendedor tenha agido de boa-fé, como é o caso, como se comprova aqui nesses autos ser o caso, né, e tenha tomado as cautelas de estilo, como de fato o fez, né, e comprovando a veracidade das operações, como o fez também pelos depósitos judiciais pelos depósitos ocorridos na sua conta bancária. Então, com esse arcabouço todo, fica claro que ele não deveria, a recorrente não deveria, não tem qualquer obrigação legal de acompanhar o curso do caminhão
até o local do destino para ter certeza que foi entregue no local da empresa. Não existe essa obrigação. Então, de novo, a hora recorrente, ela recolheu o ICMS próprio, a alíquota de 12%. Tá? O que está sendo exigido é a diferença pela suposição de que ela não teria dado a destinação correta à mercadoria, o que está provado que não é verdade, especialmente pelo fato de se tratar de uma cláusula free on board. Então, justamente por essas razões, é que merece ser provido o presente recurso em face das provas que foram produzidas, cancelando-se integralmente o auto de infração. Diga-se de passagem, e para não deixar de mencionar, ainda que tenha a exigência de ICMS, há um pedido, né, de elevação, de redução dessa multa, ainda que não seja formalmente aplicável o 527A ao caso, mas gostaria de lembrar a essa coluna da Câmara também que essa multa de 50% sobre o valor da operação vai ser declarada no tema 487 do Supremo Tribunal Federal inconstitucional, porque notem, e eu não sei quanto Vossas Excelências têm acompanhado esse julgamento, né, mas notem, Vossas Excelências, que ali as duas propostas que têm de limitação desse tipo de multa, a maior delas é uma multa de 30%, quando é comprovado e quando há uma acusação de dolo, fraude ou simulação. E não de 50%. Então, assim, essa multa, caso venha a ser mantido o lançamento do crédito tributário, no que não se crê, ela fatalmente vai ser derrubada perante o Poder Judiciário. E reitero, né, é uma multa de quase 40 vezes o valor do ICMS que está sendo exigido na operação. Então, vejam, a hora recorrente, por ser uma empresa extremamente fiscalizada, uma das maiores empresas do mercado do mundo, né, uma das maiores empresas do Brasil como um todo, e aí considerando todo e qualquer segmento econômico, no ano passado a Raízen faturou quase 220 bilhões de reais, ela não ia fazer uma operação fraudulenta de 45 mil. E, para não deixar de mencionar, pior é a decisão com a devida vênia, e eu não costumo fazer esse tipo de crítica, mas com a devida vênia, que todo esse arcabouço probatório simplesmente seja dito em primeira instância que isso comprova a simulação da operação. Por quê? Ao contrário. Né? Ou seja, o contribuinte, se ele não traz prova nenhuma, a gente não tem certeza, é isso que quer dizer? Não, o contribuinte não provou que ele fez a operação. Quando o contribuinte prova, simplesmente se diz, não, isso aqui é a prova da simulação. De qual simulação? Por que ele não refutou cada uma dessas provas dos autos? Em nenhum momento. Então, notem que esse auto de infração, e perdoem a minha indignação em relação a esse lançamento, né, Vossa Excelência já me conhece há bastante tempo, é difícil ficar indignado com o lançamento como estou dessa forma em relação a este caso, justamente por esses fatores. Razão pela qual a recorrente pede, então, espera que seja provido o recurso ordinário e com o cancelamento do lançamento, agradeço e fico à disposição para esclarecimentos. Obrigada, doutor Carlos. Obrigada, inclusive, pelo elogio a nós mulheres. E parabéns também pela sustentação oral. Eu entendo o seu inconformismo. Também é mais de 300% realmente a multa. Mas como o doutor sabe, nós temos que aplicar aqui no nosso julgamento a lei que nos compete. E também diante das provas analisadas, né? Presidente, eu vou pedir a gentileza para que o senhor que eu possa editar novamente o voto, porque eu fiz constar no meu voto a diligência que a doutora Mara Caramico pediu e foi realizada. Eu acho que fica mais claro. Ok, doutora, já tá disponível. Fique à vontade. Obrigada. Faço, então, a leitura do voto.
Então, eu vou para... Trata-se de recurso ordinário depois pelo contribuinte autuada, contra decisão de primeira instância, que julgou procedente ainda. Do presente apelo ordinário, verifica-se que o mesmo está devidamente revestido, do qual eu conheço e passo ao seu julgamento. Em suas razões recursais, a recorrente reitera alegações de boa-fé, onde se tratam de operações de venda sob a cláusula FOB, e que tomou todas as cautelas necessárias, verificando a situação cadastral da empresa na época das operações perante o Sintegra. Que a veracidade das operações restaram evidenciadas pela emissão dos documentos fiscais e a aceitação das operações pelo destinatário, pelo recebimento dos valores da recorrente, e ainda pelo fato da empresa DIAL estar apta à época, tanto que utilizou o sistema de emissão de nota fiscal eletrônica. Assim, a recorrente reafirma estar presente todas as condições para reconhecimento de sua boa-fé, que seria emissão de documento fiscal, pagamento do preço, consulta realizada no Sintegra, pagamento do ICMS próprio devido pela recorrente, e no caso do transporte de mercadoria, seria a responsabilidade do destinatário. Ao contrário do que afirma, inexiste documento que demonstre que a recorrente tomou as devidas cautelas negociais na época da realização das operações comerciais. Tarefa esta que, ao contrário do que alega, cabia à própria recorrente. Analisando os autos, vejo que não há todos os documentos necessários a refletir a cautela negocial no momento da celebração do negócio jurídico, a comprovar sua boa-fé que alega a recorrente. Primeiramente, existe qualquer documento comprobatório sobre as tratativas comerciais ocorridas entre a recorrente e a empresa DIAL, nenhum e-mail trocado entre elas, o que, ao meu entendimento, evidencia as características do esquema de simulação de operações interestaduais e afasta o reconhecimento da boa-fé. Já com relação aos supostos pagamentos, a recorrente afirmou que os pagamentos foram efetuados através de transferências bancárias, juntando extratos das folhas 79 a 88 e planilha das folhas 89. Ocorre que o que chamou mais atenção com relação a tais extratos é que os pagamentos foram efetuados antes mesmo da emissão da própria nota fiscal. Por exemplo, o depósito efetuado no dia 26 de 4 de 2019, no valor total de R$ 194.400, as folhas 1.284, foi para pagamento das notas fiscais tais, que só foram emitidas em 29 de abril de 2019 e 30 de abril de 2019. Ao que, no meu entender, tal fato, além de invalidar tais pagamentos, evidencia mais uma vez as características do esquema de simulação de operações interestaduais. Aí eu cito, então, o artigo 22A da Lei 6374 de 89, e aí, então, eu continuo. Nesse passo, caberia à recorrente tomar as devidas cautelas negociais para certificar-se da regularidade do destinatário das mercadorias perante o fisco, mas não o fez. Ao contrário do que alega a recorrente, as provas juntadas nos autos pela fiscalização evidenciam que, além da recorrente não ter tomado as cautelas negociais necessárias para certificar-se da regularidade do destinatário das mercadorias perante o fisco, há indícios de que ocorreu com o esquema de simulação de operações estaduais. Afasto, assim, a tese de que a recorrente teria agido de boa-fé, como bem destacado pelo julgador tributário, aí, então, eu transcrevo a decisão dele. Portanto, não há dúvidas quanto ao acerto da decisão de primeiro grau e da juntada dos esclarecimentos vindos da diligência da contribuinte que não logrou êxito em sua alegação de boa-fé, bem como restou comprovada a sua negação. Com relação à alegação da recorrente de que a aplicação da multa deve respeitar os princípios constitucionais sob pena de caráter confiscatório, lembro que, se inconstitucional ou confiscatória, cabe somente ao fisco aplicar a lei, e não a este tribunal tal análise, na forma da Lei 13.457 de 2009. Assim, ao contrário do alegado pela recorrente, as infrações estavam devidamente comprovadas, mantendo a íntegra a decisão proferida. Por essa razão,
eu nego o provimento ao recurso ordinário. É como voto, presidente. Obrigado, doutora Maria Anselmo. O voto está em discussão. O doutor Carlos está presente para esclarecimentos. Também já como com relação à multa, muito embora ela seja uma multa muito pesada, né, porque ela leva em consideração não o valor do imposto exigido, mas sim o valor da operação, né? Embora o doutor Carlos tenha se insurgido contra o caráter confiscatório, o fato é que o tribunal ele não tem como afastar a conduta, né? O tribunal administrativo ele tem limites no julgamento, né? Razão pela qual não tem como a gente discutir o valor da multa. Em relação ao 527A, tendo em vista que a conduta infracional narrada implicou em falta de pagamento de imposto, a ABNS não pode ser aplicada, tá? Eu abro para discussão. Quanto aos demais, fique à vontade. Ninguém gostaria de se manifestar? Então, vou encerrar os debates e passar ao julgamento. Verificando o quórum. Em votação. Doutor Carlos, decisão unânime pela manutenção do crédito tributário, tá? Com relação à multa, a gente tem um limite, como já havia adiantado, então, muito embora o valor do imposto exigido seja pequeno, em comparação ao valor da multa, né? O fato é que não tem como a gente chegar e afastar a multa em razão dos princípios constitucionais, né? Atento a isso também, a gente sabe que as multas, ela tem descontos, a legislação já prevê descontos altos, né? Principalmente com a 16497, que prevê ainda o desconto de 50%, além dos já dispostos dos RICMES, né? No RICMES, né? E aí também tem a lei do contencioso agora que foi alterada recentemente, aí dando mais um benefício, né? Então, com o julgamento desse processo, eu encerro a sessão de julgamento. Peço a todos que aguardem o encerramento da gravação e transmissão. Tenham todos um ótimo dia e um excelente final de semana. Obrigado. Obrigada.